Então vamos continuar. Boa noite de novo, assim, já gravando, falar um pouco da satisfação de receber o monge Ryozan conosco. Depois nos conhecemos virtualmente, não é? Nessas atividades online, em particular no clube de leitura Zen. Muito interesse por parte de várias pessoas no trabalho que ele desenvolve, não é, com o pessoal, pessoas em estado terminal, e é uma honra recebê-lo, uma admiração grande das pessoas, não é? Estava comentando que esse é o nosso segundo sextim. Tem uma microfonia aqui, né? Yoko, acho que isso. Tá, tá ótimo. Esse já é o nosso segundo cestinho, onde a gente experimenta presencial, né? Já com um número um pouquinho maior, mas ainda assim bastante reduzido. No Orohatsu a gente já deve fazer praticamente presencial, ainda com muito critério, tem que ter vacina, muita restrição assim de espaço e etc. Mas já estamos. Eu vou falar um pouquinho do monge, né, para as pessoas, assim, algumas coisas dele, e aí passo-lhe a palavra, monge. Então, monge Ryozan Sensei, um professor do Dharma, monge zen budista, palestrante, representante do budismo em eventos interreligiosos. Estão me ouvindo bem? Que horror! Tá? Estão me ouvindo bem? Ah, então pronto. Membro fundador da comunidade zen budista Zendô Brasil e praticante de zen budismo desde 2000, responsável por turmas de meditação e coordenação de curso desde 2002. Iniciou e efetivou em 2009 um projeto de meditação para dependentes químicos no Recanto Vida Nova. Membro fundador da coalizão Interfé em Saúde e Espiritualidade. Membro gestor do Fórum Estadual por uma Cultura de Paz e Liberdade de Crença ligado à Secretaria de Justiça e Cidadania. Membro da Comissão Civil da Frente Parlamentar da Assembleia Legislativa de São Paulo em defesa da liberdade religiosa. Mentor espiritual no Hospital Premier, especializado em pacientes terminais, em cuidados paliativos ou em cuidados de alta dependência. Então, passo agora a palavra ao nosso queridíssimo monge Ryozan. De novo, seja bem-vindo. A sala é sua, monge. Nós terminamos por volta de 21 horas. Depois a gente canta uma macarrânia para consagrar o fechamento do sextim. A sala é sua, fique à vontade para conduzir. Estamos aqui. Nós temos um problema de internet no mosteiro, ela está oscilando bastante. Qualquer coisa que o Rossan conduz daqui, ela está gravando. Muito obrigado por atender o convite, monge, em nome de todos aqui. Eu gostaria de ser um pouco informal, né? O sextim terminou, vocês devem Sim. estar cansados, né? Então, vamos dar uma tônica da informalidade para isso. Vocês podem me fazer pergunta quando vocês quiserem, me interromper, né? É um pouco perigoso dizer que eu acho que é um privilégio, né, estar entre vocês e ser convidado para vir aqui. Porque quando a gente fala de privilégio, parece que o ego tá juntinho, né, com essa palavra, né? Então, eu vou transformar isso numa alegria. Então, é uma alegria estar aqui com vocês, com todos vocês, né? Pessoas conhecidas, me sinto em casa, né? E me sinto em casa na sanga, né?
Essa é a nossa casa, né? Nossa casa comum. É interessante como, poxa, vocês fizeram todo um retiro, né? Com um texto, né, de Mestre Tokuda, né? Lendo um pouquinho de Eckhart, né? No texto dele. Eu estudei muito o Mestre Eckhart, né? Adorava. Durante vários anos eu participei de uma escola de filosofia. Os meus estudos de budismo formais começaram nessa casa de filosofia, que é a Palas Athena do Brasil. Eu cheguei a fazer parte da direção dessa escola de filosofia. E eu digo que os meus estudos formais de budismo, porque antes eu já conhecia um pouquinho a coisa, mas os estudos formais de budismo começaram lá nessa casa em 1982. E fui conhecer a Monge Coen 2000, né? No ano 2000, na metade do ano. E é interessante como todas as coisas, né? Trabalham numa sincronicidade que independe de nós. São as nossas circunstâncias, né? E eu digo assim que tudo isso que aconteceu, que me levou ao Hospital Premier, né? Foi uma série de circunstâncias felizes, felizes, não tem outra palavra para dizer. A Koen Hiroshi, né, me convidou para participar de uma reunião, a primeira reunião da formação dessa coalizão Interfé em Saúde e Espiritualidade. E, entre outras coisas, ela me convidou porque ela não poderia participar regularmente das reuniões. E também pelo fato de que quem criou, quem engendrou, né, essa coalizão Interfé em Saúde e Espiritualidade foi uma necessidade de algumas tradições religiosas, digamos assim, e dos hospitais de São Paulo. E quem orquestrou, né, essa reunião foi a professora Lia Disky. Professora Lia Disky, que é uma das fundadoras da Palas Athena, onde eu estudava, a Escola de Filosofia. E a professora Lia Disky, para vocês saberem, por exemplo, ela é responsável pela vinda do Dalai Lama no Brasil. Então, é muito conhecida, uma pessoa de uma sabedoria inacreditável, de uma formação e de uma cultura inacreditável também, né? E uma ótima pessoa, né? Um ser humano fantástico. E então eu fui convidado para essa primeira reunião. E nessa primeira reunião, as pessoas que estavam lá se tornaram os membros fundadores dessa coalizão Interfé em Saúde e Espiritualidade. Por que essa necessidade dessa coalizão? Os hospitais de São Paulo, eu acho que isso se repete pelo Brasil, a maior parte das entidades mantenedoras são organizações religiosas, né? Várias tradições religiosas. E o que aconteceu é que o Brasil ele mergulhou nesse modelo legalista americano, né? Esse modelo legalista ele tirou da frente de trabalho das pessoas que cuidavam dos pacientes as pessoas religiosas. Por quê? Porque quando um religioso, uma religiosa, um padre, uma freira, um pastor, ele está lá cuidando do paciente e ele comete um erro médico, algum erro, esse modelo legalista entra com os advogados e eles tiram, não da pessoa que cometeu o erro, mas da entidade mantenedora, eles tiram fortunas, né? E isso começou a acontecer no Brasil também. Então, por isso que, eu não sei, quem tem um pouquinho de idade, lembra quando nós íamos nos hospitais, os religiosos cuidando dos pacientes, né? Madre Teresa de Calcutá,
muitas pessoas conhecidas, né, que faziam esse trabalho, né? Várias tradições religiosas, padres e hospitais, por exemplo, evangélicos também, muitas tradições religiosas, não só cristãs. E esse pessoal que estava lidando com os pacientes, cuidando diretamente dos pacientes, apesar da boa vontade de todo cuidado, não tinham uma formação médica. Então, as irmãs, as freiras, não tinham formação de enfermeiras, por exemplo, né? Então, não eram diplomadas. Então, saíram dessa frente de cuidado e foram para a parte administrativa dos hospitais. E colocaram quem para ir no lugar? Pessoas que foram contratadas, profissionais. E, aos poucos, esse cuidado na parte espiritual dos pacientes foi sendo deixado de lado. Agora, também na parte administrativa, e isso deu muito certo, essas pessoas, os profissionais cuidando dos pacientes. E na área administrativa, esses religiosos, eles também foram envelhecendo, e o mercado de trabalho exigia também profissionais da administração no lugar deles, e também foram contratados. E essas pessoas, quando elas entram para administrar o hospital, elas começam a perceber que o hospital ele se defasou com relação ao tempo e que, para se modernizar, ele precisava de novos equipamentos. E esses equipamentos de diagnóstico, de imagens, de tratamento de radioterapia, todos esses equipamentos eles são muito, muito caros. E para fazer um financiamento para comprar esses equipamentos no Brasil, a taxa de financiamento é exorbitante. Então, essas entidades conseguiam o financiamento de organizações governamentais e não governamentais no exterior. E conseguiam esses empréstimos, né, aqui para nós, terceiro mundo, até com juros negativos, né, de você ter que pagar menos até do que o empréstimo que foi feito. Né? E, então, a única condição é você ficar adequado com as normas dessas instituições governamentais e não governamentais. E qual é a grande norma ao qual os hospitais tiveram que se adequar? É com relação ao cuidado integrativo do paciente. Então, o paciente que era visto apenas como no cuidado corporal de saúde daquele paciente, a ideia, né, dessas organizações que fazem o empréstimo é que esse cuidado ele seja biopsicossocial. Então, você tem que dar um cuidado para um paciente, por exemplo. Eu já vou dar um exemplo. Né? Uma pessoa que ela está com distúrbios psicológicos, ela está deprimida. E, em função disso, ela somatiza essas questões psicológicas e adoece corporalmente. Então, o coração está ruim, as glândulas do organismo se desequilibram e desequilibram toda a saúde da pessoa. Mas se ela está com esse problema em função de ela estar desempregada há 4 anos, então a questão não é só você dar os medicamentos para o organismo para equilibrar ou reequilibrar essa pessoa, mas você ter uma assistência social que recoloque essa pessoa de novo, devolva um emprego para essa pessoa. E se essa pessoa ela está com necessidades psicológicas também, chama-se um psicólogo, um psiquiatra. E se essa pessoa ela está com problemas na sua espiritualidade, então tem que ser chamado pessoas para esse paciente. A grande questão é que, antigamente, no hospital católico, só tinha católicos. E hoje os hospitais eles atendem a toda a população, seja qual for a entidade mantenedora. Então, para você providenciar esse cuidado em espiritualidade para esse paciente, normalmente o hospital tem que providenciar alguém da mesma tradição religiosa
do paciente. Agora, o problema não é o hospital, por exemplo, se recusar a fazer isso, mas aonde que o hospital pode chamar alguém que é uma figura estranha ao ambiente hospitalar, que vai entrar lá dentro e que ele precisa, sim, atender o paciente na sua espiritualidade, mas você tem regras, ele não pode interferir no ambiente do cuidado médico dentro do hospital. Então, ele não pode ir lá e fazer, por exemplo, uma cerimônia religiosa. Ele não pode acender uma vela no quarto do hospital. Ele não pode acender um incenso, né? Então, ele não pode atrapalhar o ambiente hospitalar no cuidado do paciente. Então, é nessa questão que surge a coalizão Interfé em Saúde e Espiritualidade. Para quê? Para você dar o treinamento para esses ministros religiosos, para esses religiosos, que vão atender esses pacientes. Agora, um modelo em que você vai chamar, e o modelo da capelania é um capelão daquela tradição religiosa que vai atender todos os pacientes. Então, quando você vai providenciar a própria tradição religiosa do paciente, você vai ter que ter 10 pessoas trabalhando no hospital. E isso também viabiliza o hospital com relação a um monte de coisas. Até com relação a custos, se essas pessoas foram profissionalizadas, né? Nos Estados Unidos, nesse modelo legalista, o capelão ele é um funcionário registrado com todos os direitos trabalhistas e tem todos os custos, né, relacionados a isso, né? E no Brasil houve essa possibilidade da criação desse modelo interfé de capelania. E o que seria esse modelo interfé de capelania? É um modelo no qual uma pessoa que ela passa por um processo de formação, de capacitação nesse atendimento interfé. Então, quando esse religioso que passa por esse treinamento, ele entra num quarto de um paciente, ele não vai ser um ministro budista ou islâmico, seja lá o que for. Ele vai atender, né, como dizia o Jung, né? Ele dizia assim: quando você for atender a uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Então, essa necessidade em espiritualidade, você vai deixar de fora a sua tradição e você vai ver a necessidade que aquele paciente está sentindo ou precisando. E se lá, nessa conversa, esse modelo ele pode ser insuficiente, e se ele for insuficiente, aí sim, essa pessoa tem a responsabilidade de chamar alguém da própria religião, da própria tradição religiosa do paciente, que também pode ser providenciado para a coalizão. Então, o hospital tem para quem ligar. Liga para a coalizão Interfé em Saúde e Espiritualidade. E a coalizão se responsabiliza pela indicação de quem pode atender aquele paciente naquela tradição religiosa. Bom, a coalizão ela reuniu muitos dirigentes de diversas tradições religiosas, diversas. E toda a discussão durante vários anos, porque a coalizão ela se iniciou, teve início em 2015, início de 2015, mais ou menos maio de 2015. Então, nós tínhamos reuniões semanais na Casa da Reconciliação, que é uma casa que ela é mantida pela Cúria Metropolitana Católica, né, de São Paulo, e cuja pessoa responsável é o cônego Bison, que ela é a pessoa determinada pela Cúria Metropolitana de São Paulo para cuidar do diálogo interreligioso. Então, esse diálogo interreligioso e a resolução de conflitos nessa área, né, do diálogo interreligioso e tudo mais, sempre aconteceu, né, para a Cúria Metropolitana nessa Casa da Reconciliação. Então, semanalmente, nós nos reuníamos. E lá nós começamos a fazer um manifesto
para conscientizar a sociedade, toda a sociedade, de uma forma geral, das questões relacionadas à capelania hospitalar. E nesse manifesto já é criado um modelo desse modelo de atendimento na capelania interfé. Então, lá também são criados seminários que eram feitos, né, com uma certa regularidade, no Hospital de São Paulo, que cedia o auditório, para audiências públicas, para as pessoas relacionadas a esse campo de saúde e espiritualidade, né? Então, lá foi sendo engendrado esse modelo e chegou até o ponto de ser criado um modelo de um nível universitário, do nível de pós-graduação, ou de graduação e pós-graduação, desse modelo Interfé. Então, isso já estava tudo preparado. Quando entra quem? A pandemia. Quando entra a pandemia. Então, isso veio, né, adiar esses propósitos todos, né? Bom, agora eu quero voltar um pouquinho para a minha experiência espiritual dentro da coalizão Interfé em Saúde e Espiritualidade. Quando foi em meados de 2015, durante uma reunião nossa, uma pessoa teve uma dúvida e pediu licença, pediu a palavra para levar a sua dúvida para o grupo. E o que ela colocou foi o seguinte: nós todos somos religiosos aqui, ou pessoas do ramo hospitalar, dirigentes de hospitais, médicos, tudo mais. E ela falou assim: a minha dúvida é a seguinte: e se houver um paciente que não tenha nenhuma fé? O que nós podemos fazer para atender esse cliente, esse paciente, né? E aí eu levantei a mão. E ela falou assim: então, monge, quem a gente chama? Eu falei assim: pode me chamar. Mas por quê? O senhor, né? Eu falei assim: porque o budismo é um caminho religioso não teísta. Então, nós temos uma linha de diálogo com o ateu, com o agnóstico, com a pessoa que não tem uma crença. Ela falou assim: que maravilha, que bom saber disso, né? Que nós também podemos atender, né, nesse campo, em espiritualidade. Bom, nesse dia, quando terminou a reunião, e a gente sempre levava alguma coisa para confraternizar lá, né, dividir alimentos e tal, né? Como vai ser hoje aí, acho, né? Um cafezinho, uma coisa assim. Então a gente estava lá, né, se confraternizando, e uma doutora, né, veio conversar comigo. Ela falou assim: monge, isso que o senhor falou é sério? Eu falei assim: claro que é. O atendimento, né, para alguém, né, que seja ateu, agnóstico, sim, é sério. Pode me chamar, sim. Ela falou assim: eu estou passando por esse problema no hospital. Eu falei: o que está acontecendo? Eu tenho um paciente que ele é ateu, ele não aceita a visita de nenhum ministro religioso e ele também não quer aceitar psicólogos, nem psiquiatras, nem nada disso. E ele é zero colaborativo com as enfermeiras e com o tratamento. Ele não quer ser tratado. Eu falei assim: nossa, tá bom, né? Você quer que eu faça essa tentativa de conversar com ele? O senhor faria isso, monge? Eu falei assim: eu faço, mas eu só tenho uma condição. Ela falou assim: tem que ter uma condição, né? Eu falei assim: eu tenho, mas ela é relativamente simples. Você só precisa dizer que um monge budista está se propondo a ir conversar com ele, nesse atendimento a um ateu, e eu preciso da autorização dele para que eu vá conversar com ele. Eu não vou entrar à força no quarto, né? Ela pegou e falou assim: tá bom, monge, eu vou tentar. Eu acho difícil, mas eu vou tentar. E aí, 2 dias depois, ela me ligou e ela falou assim: monge, para minha surpresa, eu conversei com a pessoa e ela topou, ela aceitou a sua visita.
Falei assim, que ótimo, né? Agora é a minha vez de fazer algumas perguntas, né? Quando que poderia ser essa visita e qual é o quadro do paciente, né? Ela falou assim, olha, monge, é uma coisa meio complicada, porque ele tem aquilo que popularmente a gente chama de síndrome do encarceramento. Síndrome do encarceramento, o que é isso? Olha, a síndrome do encarceramento é uma síndrome que ela pode ter várias origens, né? Várias etiologias, mas que no caso dele foi um AVC. Sim, e ele está num leito, é isso? Sim, ele está no leito, ele não consegue sair do leito, ele não consegue, ele não tem nenhum movimento no corpo e ele não consegue falar. Eu falei assim, mas o que ele faz? Como é que a gente se comunica? Aí ela falou assim, olha, ele vê bem e escuta bem. Então, as propriedades cognitivas dele estão em ordem. Mas ele não tem nenhuma sensibilidade no corpo, ele é alimentado, é uma alimentação parenteral, então ele não consegue deglutir, ele não consegue falar, não consegue engolir de jeito nenhum. E o único movimento do corpo que ele tem, e normalmente isso faz parte da síndrome, a única coisa que sobra é piscar o olho. E no caso dele, como ele tem um problema em uma das vistas, ele tem um olho ocluído. Então, a única coisa que ele usa para se comunicar é um olho. Eu falei assim, como que ele se comunica com um olho? Piscando, monge. Como assim, piscando? Ela falou assim, olha, o senhor não precisa se preocupar com isso, com a comunicação, porque vai ter um intérprete lá para conversar com ele. Mas o intérprete, assim, ele tem uma tabela de letras e números e alguns símbolos, e ele vai lendo a tabela, e quando chega aonde ele quer, ele pisca. Aí ele fala de novo, né, a palavra ou o símbolo onde ele piscou. Se ele piscar de novo, aquilo é anotado, e aí vai para a segunda letra. Eu falei assim, pronto. E vai ter um intérprete lá para mim? Vai ter sim, monge. Eu falei assim, então, tá bom. Tá topado. Que dia? Quinta-feira, às 8 horas da noite, 7 horas da noite. Tá bom, vamos lá, né? Vamos lá. E assim foi, gente. Então, quando eu entro lá no hospital, a primeira coisa é que eu precisei me vestir para a minha roupa não contaminar a roupa dele. Não contaminar ele, porque o sistema imunológico dele é muito sensível, muito delicado, né? Não funciona bem. Bom, quando eu entro no quarto, tinha lá no quarto, acho que umas 9, 10 pessoas. Lá tinham o administrador do hospital, tinham médicos, tinham psicólogos, tinha um padre, e um psiquiatra, e tinha não é fisiatra, é a pessoa que fazia nossa, me deu branco agora. Fazia fisioterapia nele. Então, essa pessoa que era o seu Hélio, né, que fazia a fisioterapia nele, que serviu de intérprete. E assim foi. Bom, como é uma situação muito parecida com a nossa, né? Só eu falo e vocês escutam, né? Então, a situação foi bem essa. Então, eu comecei a falar com ele. Bom, detalhes desse quadro também dessa pessoa. Ele só falava em morrer. Ele queria morrer. E ele queria, como ele não tinha nenhum movimento no organismo, ele queria ser morto. Ou seja, fazer uma eutanásia nele, o que é crime e o que não é permitido no Brasil. Bom, nesse dia, quem foi, né, que foi o Hélio, ele foi porque a esposa dele não pôde ir naquele dia. Então, casado. E a esposa sabia dessa condição e que ele queria morrer.
e ele tinha que usar fraldas. E ele não permitia que as enfermeiras tocassem nele e que trocassem a fralda nele. Então, imagina que caos que estava isso lá, né? Nesse hospital. Bom, e quando eu comecei a conversar com ele, a primeira coisa que eu disse para ele, eu falei assim, olha, eu não estou aqui para decidir se a sua vontade de morrer e se isso é certo ou errado. Eu não estou aqui para fazer nenhum juízo de valor. Mas se a nossa conversa der certo, se você permitir que eu retorne para a gente conversar outras vezes, independente de você escolher, da sua escolha, se você quer viver ou se você quer morrer, qualquer que seja a escolha que você fizer, se você aceitar que a gente converse, eu garanto que você possa fazer isso em paz. É a única garantia que eu posso dar para você. E ele concordou. E ele concordou. E aí eu fiquei falando coisas para ele. E eu falei assim, pode me interromper a hora que você quiser. E eu fiquei mais ou menos uns 40 minutos conversando com ele. E ele me interrompeu 2 vezes e formulou a pergunta, né? Usando lá o sistema lá da tabela. Eu respondi para ele, né? E combinamos que eu voltaria, né? Com qual periodicidade a gente ficou de combinar depois, né? Mas ele aceitou e ele gostou muito da nossa conversa. E pronto, saí, né? Me despedi das pessoas todas, elas vieram me cumprimentar, gostaram demais, né? Do que aconteceu lá, da conversa, e saíram, foram para o trabalho delas no hospital. No dia seguinte, mais ou menos, era ainda na parte da manhã, a doutora Vanessa, que era lá, né? E isso foi lá no Hospital Premier. Ela me ligou e ela falou assim: monge, o que o senhor aprontou aqui? Aí eu falei assim: que foi, né? Alguma coisa deu ruim, né? Eu falei meio gíria assim, falei assim: que foi, né? Deu ruim? Ela falou assim: não, ele virou um anjo. Ele parou de falar de querer se matar, de matarem ele, de querer morrer, e ele ficou colaborativo com as enfermeiras. Ele está deixando. Porque quando eu falei assim, mas como é que ele pode deixar ou não se ele não tem nenhum movimento no corpo, né? Gente, nem sensibilidade no corpo não tem. Então, por exemplo, se ele vai ser limpo com água quente, se você errar e jogar água fervendo lá para fazer a limpeza dele, ele se queima e não sente. Ele não tem nenhuma sensibilidade no organismo. Nenhuma sensibilidade. Bom, e ele ficou colaborativo. E eu fiz essa pergunta: como que ele ficou colaborativo com as enfermeiras? Porque ele parou de pedir a tabela para dizer que ele não queria que as enfermeiras fizessem isso e ele xingava as enfermeiras pela tabela. Lá, soletrando, ele xingava as enfermeiras, que ele não queria. E a partir da nossa conversa, ele aceitou isso: ser trocado, fazer aspiração, que fizessem a barba, que raspassem o cabelo dele, tudo, tudo. Bom, e esse contato com ele, que ele já é falecido, durou 3 anos e meio. E aí eu vim conhecer a esposa dele, o nome dela Vera, o nome dessa pessoa que já faleceu, então eu posso dizer o nome, não tem mais problema, é Derek, né? Ele era responsável por uma companhia internacional de um esporte que recebia atletas desse esporte no Brasil. E ele é quem ciceroneava todos esses atletas para indicar restaurantes, para levar eles para depois se divertirem em São Paulo, quando tinha os eventos aqui no Brasil. Então ele falava vários idiomas, 7 idiomas, ele falava, não perdeu essa capacidade. Então o AVC que ele teve, né, apesar de dar a síndrome do encarceramento, não debilitou ele na questão
cognitiva relacionada à comunicação. O que foi uma bênção, ou para alguns, o que seria um grande drama, né? Quem é que gostaria, né, de estar num leito condenado a conscientemente ficar nele o tempo todo? Bom, a gente começou a conversar. Essa conversa durou 3 anos e meio. Só 2 vezes ele voltou a ter essa crise de falar em querer voltar a morrer. Numa dessas vezes, ele estava conversando com o fisioterapeuta dele, com o Hélio. E ele virou para o Hélio e falou assim, pediu a tabela, e ele falou assim, quanto tempo vai demorar para eu voltar a andar? E o Hélio respondeu para ele, você nunca mais vai voltar a andar. E ele entrou numa crise. E aí eu fui chamado no hospital. Ele voltou, ele regrediu. Tudo que ele já tinha aprendido comigo, ele regrediu. E eu fui chamado emergencialmente no hospital. Eu larguei meu trabalho e fui lá para o hospital para atender ele. E eu falei para ele, Derek, o Hélio, ele não pode dar uma resposta dessa para você que você nunca vai voltar a andar. Porque no estado atual, no estágio atual da ciência, pode ser que não seja possível. Mas assim, a gente não sabe se o ano que vem vai ter algo que possibilite você andar. Só isso que eu disse para ele, devolveu o bem-estar para ele, que ele tinha perdido. A outra vez foi, a esposa dele é funcionária pública. E ela, depois de 3 anos cuidando do marido, com licença, né, da prefeitura, ela foi chamada de volta, porque ela tinha o risco de ser... eu não sei, tem um termo para isso, né? Você não pode despedir um funcionário público, mas tinha um termo lá, né? De abandono de emprego, esse tipo de coisa. E ela Exonerado. teve que voltar, isso. E ela teve que voltar, inclusive, para ter o trabalho de volta, para poder não acontecer essa situação, e também para a aposentadoria dela. E aí, quando ele se viu nessa situação, porque a esposa dele estava com ele todos os dias, o tempo todo. Quando ele se viu nessa situação de ele ter que ficar sozinho no quarto, ele de novo entrou numa crise. E eu fui chamado lá. E eu fui lá com o Derek e fui conversar com ele. Eu falei assim, Dé, é assim, tudo bem, ela vai ficar aqui, então ela não vai embora. Mas se ela ficar aqui, quem é que vai ganhar dinheiro para pagar o teu plano médico? Aí ele pegou e falou assim, tá bom. Eu falei assim, mas ela vem aqui, né? Se durante a semana não der, ela vem todo final de semana, ela vem te visitar. Eu venho mais vezes, a gente dá um jeito. Você vai dizendo a tua necessidade e a gente vai suprindo essa necessidade sua, né? Bom, também deu certo. Também deu certo. Agora, depois dessa conversa, mais ou menos 1 ano e pouco depois, e houve assim momentos muito interessantes. Por exemplo, um dia ele chegou para mim e falou assim: isso foi quase que no início das nossas conversas. Ele falou assim: monge, é muito fácil para o senhor dizer essas coisas, porque o senhor vai sair daqui e a vida do senhor está normal lá fora. Aí eu virei para ele e falei assim: e ele falou assim: e o senhor vai voltar aqui a semana que vem, né? Aí eu falei assim: Bé, teu coração está batendo, não tá? O meu também. Quem é que garante que o meu coração ou o seu vai dar a próxima batida? Então, para ele, essa terminalidade acabou nesse dia. Porque é uma incerteza da vida, né? Quem é que tem certeza se o nosso coração vai dar a próxima batida? E o tempo rapidamente se esvai e a oportunidade se perde. E o mestre Dogen, ele dizia assim, se uma pessoa no minuto final da sua vida tiver a visão, a constatação da realidade, tiver o despertar, ela resgata toda a sua vida.
Eu nunca vi uma frase mais sábia, porque eu atendi muitas pessoas no hospital. E as pessoas que conseguiram fazer no leito do hospital, praticar, fazer zazen. E a maneira como essas pessoas ouvem o que a gente tem para dizer é muito diferente das pessoas comuns. Porque para elas, essas palavras são como o ar que elas estão respirando. Porque devolvem a paz e o bem-estar para elas imediatamente. E acaba o medo de morrer. O medo de morrer vai embora, gente. Né? Por quê? Por meio da interconexão de tudo, da visão que você é um não eu, formado por elementos não eu, que você nunca nasceu. Quando a gente nasceu, né? Quando a gente, no momento do parto, no momento da certidão de nascimento assinada, quando a gente nasceu, a gente não estava vivo no útero também? A gente não estava antes, né? No óvulo e no espermatozoide? No óvulo da nossa mãe, que aquele óvulo do qual a gente nasceu já estava no ovário da nossa mãe quando a nossa mãe nasceu. A mulher já nasce com todos os óvulos. Nenhum óvulo é fabricado. Ele pode ser fertilizado ou não, mas todos os óvulos já estão lá no ovário de uma mulher quando ela nasce. E do outro lado, do lado do pai, parece que é o absurdo da impermanência, né? Porque todo ser masculino, em média, saudável, né? Em média, em um segundo, produz 1.700 espermatozoides. A cada segundo. Cada homem saudável que participou do Sexim. São 1.700 vidas, possíveis vidas, né? E numa ejaculação, em um dia, produz lá cerca de 300 milhões de espermatozoides. E a gente participou da guerra fratricida, né? E nós somos muito mais do que campeões olímpicos ou ganhadores da Mega Sena, porque a chance de 1 para 300 milhões. E a gente chega aqui e reclama. Agora, como é que a gente encontra um paciente no leito do hospital de mal com a vida? De mal com a vida. Reclama de tudo. A vida perde o significado todinho. E essa pessoa está brigada com a sua espiritualidade, com aquilo que ela considera sagrado. Porque essas pessoas, normalmente elas falam assim, o que é que eu fiz para merecer isso? Eu me comportei bem a vida inteira. Eu fui bonzinho a vida inteira. Fiz tudo o que eu precisava. E aí veio o AVC, veio o câncer, veio essa condenação. Por que isso não vem para as pessoas más, né? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas, né? O título daquele livro, né, de um rabino, né? Muito interessante esse livro, né? Eu costumo brincar, né? Se a vida fosse um toma lá da cá, né? Se a gente se comportando bem, a vida tratasse a gente bem, é a mesma coisa que você ser vegetariano e ficar na frente de um tigre faminto achando que ele não vai te matar porque você é vegetariano, porque você é bonzinho. O tigre vai te comer mesmo, vai te matar. Ele está faminto. Não tem outra coisa na frente e vai te matar. Você não fez nada de errado. Shakyamuni Buda começa o seu caminho, em função dessa dúvida. A pessoa vai adoecer, vai envelhecer, se tiver sorte, e vai morrer. Todos nós vamos morrer. Porque a gente fez alguma coisa de errado? Essa é uma outra conversa obrigatória com pacientes. Obrigatória.
E aí você tem que lidar com aquela frase, né? O importante é ter saúde, o resto não tem pressa. Como assim? Um dia a gente vai perder a saúde, se a gente tiver sorte, se não morrer de acidente, né? Porque quem morre de acidente morre com a saúde perfeita, né? Mas se a gente tiver sorte de escapar do acidente e envelhecer, uma hora a gente perde a saúde, né? Perde a saúde. Então tem algo que é mais importante do que a saúde. O que é isso que é mais importante do que a saúde? Sabe o que é? No hospital é tão evidente, é bem-estar, é paz. Tanto que a definição da Organização Mundial de Saúde para bem-estar não é ausência de doença. A pessoa sadia, né? A definição de saúde é quando a pessoa está sentindo bem-estar físico, emocional, psicológico, tudo mais, né? Mas a pessoa, quando ela está sentindo bem-estar, está tudo bem. Como, por exemplo, parece inimaginável que uma pessoa que tenha a síndrome do encarceramento, né? Possa estar em paz e bem. Por exemplo, uma das pessoas que eu atendia no hospital, essa pessoa ainda ela está viva, ela foi dar um mergulho na praia. Foi na praia, dar um mergulho no mar. E ela mergulhou numa praia de tombo. Veio uma onda e virou. E ele bateu com a nuca e a onda virou ele. Ele quebrou a cervical. Sabe o que aconteceu? Ele ficou com a síndrome do encarceramento, tetraplégico. Tetraplegia. Não foi bem a síndrome do encarceramento, né? Foi uma tetraplegia. Mas imediatamente, o que aconteceu foi que depois que a onda passou por ele, e ele sentiu na hora que ele ficou imobilizado, que ele perdeu a movimentação, né, dos membros. Ele ficou com o rosto para cima. A onda jogou ele na areia, na praia, ele ficou com o rosto para cima. Se ele tivesse ficado para baixo, ele falava assim: monge, eu teria morrido, afogado. Eu não tinha como me levantar, eu não tinha nenhum movimento. É como hoje, continua assim. E o que acontece? Uma pessoa veio e me salvou, me tirou de lá. E eu, naquele momento, eu senti alegria pela vida. Porque eu corria o risco de morrer, né? Sabe o que essa pessoa fez no leito do hospital? Ela sentiu a necessidade de aparelhos para as pessoas que tinham o problema dele. Ele fundou uma empresa e ele dirigiu essa empresa. E a empresa dele deu muito lucro, sim. Tanto que ele tinha um apartamento, ele morava num apartamento, e ele resolveu vender o apartamento, ele tinha rendas lá e tal, e tinha a empresa. E ele fez um trato com o diretor do Hospital Premier. Ele falou assim: olha, eu não tenho infraestrutura no apartamento e eu tenho medo de morrer. E aqui, eu estando no hospital, eu tenho um cuidado imediato. Vocês têm toda a infraestrutura aqui para me reanimar, para fazer tudo o que for necessário, né? E aqui eu tenho casa, comida, roupa lavada, alimentação, tenho tudo aqui. Então, qual foi o trato que ele fez lá com o administrador, né, do hospital? De ele ter um quarto bom, bem iluminado, num local que ele tivesse uma vista boa, e que ele poderia entrar e sair do hospital a hora que ele quisesse. Ótimo. E de lá ele dirigia a empresa dele. Ele tinha, essa pessoa, normalmente ele era a última pessoa do hospital que eu visitava, na hora de fazer a ronda, né? Era a última pessoa que eu ia visitar. Sabe por quê? Porque eu ia recarregar minhas baterias com ele. Porque ele me animava. Do tipo, vale a pena sim, monge, né? Vamos embora, tal. Sabe aqueles casos difíceis que você vai conversando e que cada vez você faz um pequeno avanço, volta um pouquinho para trás, né? E lá estava lá o exemplo que eu tinha de que, sim, vale muito a pena a vida.
seja qual for a condição, seja qual for a circunstância. E, na verdade, o que a gente aprende em Zazen é ficar confinado. Você escolhe ficar com a síndrome do encarceramento. Isso eu dizia muitas vezes para as pessoas lá que estavam condenadas no leito do hospital. E elas aprendiam a meditar, e esse conselho ajudava muito. Tanto que para o Derek, né, que ele fala assim, o senhor é fácil porque o senhor vai sair daqui? Eu falei assim, vou sair daqui, mas eu vou entrar num retiro para ficar com síndrome do encarceramento lá vários dias. Porque eu tenho que ficar parado, eu respiro como você, eu não posso falar, eu só posso ver e escutar, né? E você está confinado. É como se você tivesse com a síndrome do encarceramento. E aí, quando a pessoa ela aceita fazer e a se integrar, entregar, né, para esse confinamento, abandonar corpo e mente, ela recebe o mesmo benefício que nós. Quer ser adequado às circunstâncias. Por que a gente faz a Zen? Para entrar nessa não dualidade, né? Na verdade, por exemplo, você não vai encontrar o seu eu verdadeiro lá dentro. O seu eu verdadeiro é tudo. Não se iluda, né? E você não vai fazer zazen. É o zazen, você vai encontrar é o zazen. Esse estado de não dualidade, né? E quando esse estado ele fica agradável lá dentro, fora fica agradável também. O que está hoje? Está chovendo? Está ótimo, que bom. A natureza precisa de chuva. Como é que você pode gostar de flor e não gostar de chuva? Como é que você pode gostar de salada e de comer, seja lá o que for, e não gostar de chuva? Isso é a percepção que os pacientes têm, numa velocidade muito mais rápida do que ninguém, porque tempo rapidamente se esvai e oportunidade se perde. Então, eles praticam como ninguém, escutam como ninguém, têm dúvidas como ninguém. Não tem medo, não tem vergonha de fazer dúvida. Ele está para morrer. Por exemplo, gente, são muitos pacientes, né? A memória deles está todas em mim, né? Eu visitava uma paciente que ela tinha uma bomba de morfina no corpo, que ficava bombando morfina o tempo todo, né? Continuamente. Porque ela tinha dores horrorosas, ela não conseguia ficar sem morfina. 3 meses depois de conversar com ela, vocês sabem o que aconteceu? Eles retiraram a morfina dela. Nunca mais ela precisou da bomba de morfina. Como que isso pode acontecer, né? Não sei. A gente tem um grupo de estudos, né, na nossa comunidade, e a gente está tentando burilar alguns textos, né? Um dos textos que a gente está mexendo um pouco é com o verso da Alqueça, que tem uma parte que a gente fala assim, né? Eu visto os ensinamentos do Tathagata para salvar todos os seres. E a gente está passando ele para... Eu uso os ensinamentos do Tathagata para que eles possam salvar todos os seres. A gente não salva ninguém. Quem salva são os ensinamentos. E onde é que estão os ensinamentos? De onde Shakyamuni Buda traz os ensinamentos? De onde vêm os sutras? Do Zazen. Ou de um lampejo de Zazen. Ou de recitar Namo Amida Butsu.
Você repete, repete, repete. Uma hora você tem um lampejo. Não importa se o nosso caminho é Diriki ou Tariki. Confiar no próprio poder, eu faço zazen e eu vou conseguir despertar. Vou fazer esse retiro. Tá bom, vamos lá. Mas você só vai conseguir resultado se você abandonar corpo e mente. Se você se purificar. Ou seja, se você tiver a ausência do seu eu. Se você tiver uma ausência do seu eu, quem é você? É seu eu verdadeiro. Por isso que prática e realização são um. Quer você saiba ou não. Como diz Gensha Shibi, né? Ele diz assim, se você percebe, as coisas são como são. Se você não percebe, as coisas são como são. A dúvida de Mestre Dogen também, né? Se tudo já é natureza Buda, por que eu preciso praticar? E aí ele vai entender, né? Naquele dia que a pessoa do lado leva uma chinelada, né? E o mestre dele fala assim, por que você vem aqui? Você vem aqui para dormir? Você está jogando fora. A meditação não serve para nada. Aí ele despertou. Por que ele despertou? Porque ele entende que se você tiver adormecido, você não participa do bem-estar, da paz. Você tem que estar desperto. Desperto para quê? Para tanto estando na sua prática de zazen, quanto fora na sua prática cotidiana, você está na mesma postura. O que é que você olha? O que é que você está vendo quando você olha para as coisas? Você está olhando coisas? Você está completamente deludido. Isso aqui é uma caneta Bic. Aonde? Forma não é mais que vazio, vazio não é mais que forma é exatamente vazio, vazio é exatamente forma. Sensação, conceituação é vazio. É a mesma coisa, dizer que isso é vazio é a mesma coisa que dizer que isso aqui é o sagrado manifesto. Que isso não é material, é espiritual. Você está vendo materialidade aqui? Você está deludido, vai fazer zazen. Quando você fica numa situação de não dualidade, existe caneta Bic, existe caderno, pessoa, eu, um eu, existe a sétima consciência, transforma ela. Quando você constata aquilo que Shakyamuni Buda constatou. Que bênção que é a gente não precisar ter Shakyamuni aqui do lado. Porque você pode fazer a experiência dele. Ter a experiência dele. A mesma constatação que ele teve. Você pode ser católico, espírita, você pode ter a prática religiosa que você quiser. Ikkyu, né, que ele dizia, né, quando nós estamos na base da montanha, quantas possibilidades! Mas quando todos nós percorremos o caminho e nos encontramos lá no cume, nós vamos apreciar a mesma lua. Então, seja através do caminho, na confiança no próprio poder ou no poder do outro, você vai ver a mesma coisa, é o mesmo estado. Shakyamuni Buda viu contemplando o horizonte, né? A abóboda celestial, né, surgindo, se elevando no horizonte, né? Quando surge a estrela da manhã. Todas as perguntas respondidas. Ou nada respondido. O que ele vê é que não tem sentido aquelas perguntas que ele estava fazendo. Porque tudo já é. Assim como é, as coisas são como são. Então está aqui na tua frente. É você. Que bom. Não há nascimento, não há morte. Para nenhuma religião, a morte é extinção. Todo o texto de Mestre Tokuda hoje, Eckhart falando, Mestre Eckhart, Mestre Dogen falando, né? Ele diz assim, ó, aqueles que veem a vida mundana
ou cotidiana como um obstáculo ao Dharma, ao sagrado, ao mistério, não vem o Dharma, o sagrado, nas ações cotidianas. Estes ainda não descobriram que não existe ações cotidianas fora do Dharma, fora do sagrado. A gente está lendo o texto de Mestre Tokuda. Prática e iluminação são um. Que prática é essa? É a prática de Sesshin, né? Quando toca o sino, acabou o Sesshin. Quando toca o sino, acabou o meu período de meditação. Que bom, agora eu posso voltar lá para a rua, né? Uma vez eu estava participando de um retiro, na primeira sede de Monja Coen, em São Paulo. E uma pessoa saiu pela porta, ela falou assim, eu adoro participar dos retiros da Monja Coen, porque quando a gente sai, dá um alívio danado. Eu adoro sentir esse alívio. Quando termina esse sacrifício, esse tormento, né? Parece que a vida está tão boa, né? Não vejo a hora de sair daqui, tomar uma Coca-Cola, comer um hambúrguer, não sei fazer o que eu quiser, né? Estou livre, a vida voltou a ficar boa. É como a pessoa que está no leito. Gente, por exemplo, quando o Derek morreu, eu que fui fazer a cerimônia fúnebre. Lá no hospital, eu não tinha tempo para ver todos os pacientes. Então, eles me davam só os piores casos. E aí chegaram para mim e falaram assim, olha, o Derek morreu, né? Tem um outro paciente aqui no hospital com síndrome de encarceramento. Eu falei assim, é mesmo? Quem é? É o João Pacheco? Não, não, é um outro paciente. José Evangelista. É mesmo? Eu nunca soube disso. Não, olha, ele já está há 20 anos com síndrome de encarceramento. Há 20 anos que ele está no leito. Gente, eu vou lá visitá-lo, né? Posso visitar? Vamos, a gente providencia, monge. Ó, veio a autorização, pode ir lá visitar o Zé Evangelista. Aí eu chego lá, tá ele lá, né? E ele tinha no quarto a mesma tabela que o Derek usava. Aí eu cheguei, estava a esposa dele, a Dona Augusta. Eu falei assim, poxa, ele também tem uma tabela? Tem, a gente que ensinou para o Derek. A gente que ensinou a esposa do Derek a usar a tabela, né? Para se comunicar. Aí eu virei para ela, falei assim, Dona Augusta, quer dizer que o seu José escutando lá e vendo a gente, né? E eu olhando para os dois, né? Quer dizer que o seu José já está há 20 anos com síndrome do encarceramento? Gente, é inacreditável. Sabe o que ela falou para mim? Ela virou para mim e falou assim, não, monge, não, só 19. Não são 20 anos. É mentira. São 19. 19 anos, gente. E como é que estava lá o seu José? A gente começou a conversar também, de zero, né? A gente começou a conversar. Gente, a vida retornou tanto para o seu José quanto para a Dona Augusta. A Dona Augusta, ela tinha uma vida de sacrifício, que era estar lá o tempo todo o tempo, dia e noite, ao lado do seu José. Mas ela tinha família, filhos, primas, tias, a casa dela para cuidar. E aí, como é que eu converso lá? Muitas vezes, o que acontece é que o paciente, nem a síndrome do encarceramento não tem. Ele não tem mais nada. Ele não sai mais do leito, ele não tem mais nada cognitivo. Ele tem o cérebro lá, não dá para declarar que ele está em morte cerebral. Mas ele não tem mais nenhuma comunicação, não fala mais nada, ele só baba. E recebe a comida que pinga lá, igual soro lá nele, né? Até morrer. Não pode ser morto. E aí eu faço preces. Será que isso adianta? Eu vou contar um caso para vocês. Por exemplo, um dia eu estava atendendo aquela moça
da maquininha a bombinha da anestesia lá, o medicamento lá. Esqueci o nome. E eu estava conversando com ela, e uma pessoa bateu na porta do quarto, e eu falei, pode entrar, e era um enfermeiro lá, não sei se era enfermeiro ou um médico. E ele me chamou, ele falou assim, monge, a gente está precisando do senhor. E aí eu vou com ele e falo assim, o que está acontecendo? Eu falei assim, uma pessoa, ela está morrendo, ela está morrendo, precisa do senhor agora. E eu fui até lá. E quando eu fui, a senhora que eu estava atendendo lá reclamou. Ela falou assim, poxa, o monge quase não vem me visitar. E quando ele vem, vocês vêm tirar ele de mim? Aí eu falei para ela, Sueli, esquece, eu assim que eu terminar lá, eu volto imediatamente para cá. O senhor promete? Prometo. Tá bom, então pode ir. Fui. Ele me levou para o final daquele corredor no hospital. No caminho, ele foi me descrevendo. É um japonês, ele tem um monte de coisas, de fotografias de templo. Ele é budista. E ele vai morrer. Ele tem pouco tempo de vida. O senhor não quer ir lá fazer uma prece para ele? No quarto está ele, ligado em aparelhos, está a mulher e as filhas dele. E eu vou lá. O que eu fui fazer? A conversa ao pé do ouvido. A conversa do travesseiro. Vocês já viram falar nisso? É da nossa tradição. Não é, a gente não tem extrema unção, a gente tem uma conversa. Qual que é essa conversa? Você vai perto do ouvido lá da pessoa e fala para ele o que está acontecendo. Você faz o arrependimento. Emeijuku Kanongyo, suta do coração. Ele morreu. Deu tempo. Deu tempo. E aí eu saio do quarto, junto com esse enfermeiro, essa pessoa aí, né? Sabe que quando a gente saiu, a gente fechou a porta e eu agradeci, eu conversei, dei os pêsames, né, para a família, os sentimentos, tudo, e saí do quarto. Quando a gente saiu, ele botou a mão em mim e falou assim, monge, eu nunca vi um negócio desse na minha vida. Eu falei assim, o que você viu? Nunca viu uma pessoa morrer? Ele falou assim, não. Ele está lá ligado nos aparelhos, né? Então, lá a pulsação, os sinais vitais estão no aparelho, né? Ele falou assim, quando o senhor começou a falar com ele, todos os sinais vitais dele se equilibraram. Eu nunca vi isso na minha vida. Sabe que eu virei para ele e falei? Eu falei assim, nem eu. Que maravilha que você possa estar me dizendo isso. É sinal que a prece funciona. Então, em muitos quartos, né, do hospital, o que eu fazia era só a prece. E muitas vezes tem um deslocamento do atendimento. Ao invés de você atender o paciente, porque o paciente você faz as preces, pronto, né? Faz a prece, faz a dedicatória da prece, né? Mas muitas vezes ou o cuidador, a cuidadora, ou o familiar que vem, quando você sai do quarto, ele vem atrás de você e fala assim, eu não aguento mais. O que está acontecendo? Vamos conversar. Eu não aguento mais ficar do lado de uma pessoa que eu não sei se está me escutando ou não, se ela está viva ou não, se lá dentro tem uma pessoa ou não. Aí eu pego a pessoa pela mão e levo ela de volta para o quarto. Eu falo assim, olha para ele, olha para o paciente. Você está, pela fisionomia dele, pelo estado da pessoa, você diz para mim que ele está em estado de sofrimento? Ela fala assim, não, monge, ele está medicado. Então fique tranquila, porque ele não está sofrendo. Você está preocupada com o teu sofrimento ou com o sofrimento dele, do paciente? A pessoa vira para mim e fala assim, normalmente diz isso. É verdade. Sou eu que estou sofrendo, né? Então vamos fazer prece para você.
Vamos começar a conversar. Posso voltar aqui a semana que vem? Claro, monge. Aí você começa a conversar com os familiares também. Com o pai, com a mãe, com a esposa, com o marido, etc. Cada caso é um caso. O que tem do outro lado da porta, não sei. Quem está diante de mim? O imperador Wu, né? O Bodhidharma diz, não sei. O que vai acontecer aí hoje? Não sei. Mas eu vou me desdobrar, né? Em compaixão. O que é que a gente pode fazer pelo outro? Como a gente pode servir? Essa é a prática. O que Mestre Dogen podia fazer? Escrever para nós, né? O que eu posso fazer? O que você pode fazer? Tempo rapidamente se esvai e a oportunidade se perde. Você pode apreciar uma flor, agradecer o ar que você está respirando, ressignificar a doença. Gente, quantas vezes eu não presenciei isso? A pessoa que não perdoa, né? Que não perdoa. Aí ela perdoa. Vamos fazer arrependimento. Faz o verso do arrependimento. A pessoa se torna uma criança Buda. É inacreditável, mas a pessoa se transforma numa criança Buda. Sai o peso da bagagem, né? De você perdoar Deus, perdoar o sagrado, perdoar aquilo que você sempre acreditou a vida inteira, que de repente você se sente traído por isso. A pessoa volta a respirar. Não importa a religião da pessoa, ela entende você. Quando a palavra sai do coração e vai para o coração. Quando Kanzeon praticava profunda sabedoria completa, põe o coração na frente lá. Deixa o coração em contato com a outra pessoa. E a gente tem que fazer zazen na vida cotidiana. Lavando o prato. Lavando o prato. Com gratidão. Por exemplo, essa é uma descoberta minha. Se tem dois sentimentos que você não pode ter ao mesmo tempo, sabe o que é? Gratidão e depressão. Você escolhe um ou outro. Os dois ao mesmo tempo? Não dá. É a mesma coisa que assobiar e chupar cana. Se você transforma o sentimento de uma pessoa para ter gratidão pela vida, a depressão, ó, babau. Dá sentido para a vida da pessoa, né? Propósito. Que os frutos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos todos juntos nos tornar o caminho desperto. Muito agradecido pela oportunidade. Mais uma coisinha para complementar. Para mim seria inimaginável fazer esse trabalho lá no hospital.
inimaginável. E tudo aconteceu de uma maneira tão natural. Um dia, num retiro, eu estava caminhando com a minha mestra pelo jardim do local onde a gente estava fazendo, né, o retiro. E eu estava tendo essa conversa, né? Inimaginável fazer determinadas coisas, né? Impossível. E ela fala, para mim também era, Diosan. Ela falou assim, mas eu garanto uma coisa para você, não há renúncia naquilo que a gente faz. Você não tem o sentimento de renúncia. Porque, assim, quando eu falava para as pessoas que eu era um capelão de um hospital de pacientes terminais e cuidados paliativos, de alta dependência física e tal, as pessoas assim, você é louco? Eu não conseguiria fazer isso nunca na minha vida. Eu falei assim, eu também achava que não. Mas eu vou lá e lá eu não estou fazendo uma renúncia à minha vida para passar as horas lá em voluntariado. Você não tem esse sentimento da renúncia. Você tem um sentimento de caminho compartilhado. Porque essa alegria, ela é mútua. Ela não pede algo em retribuição. Você não tem essa ideia de ganho. Mas a gente se sente bem. Como é que a gente pode explicar isso? Não tem como explicar isso. Não tem essa renúncia, gente. Porque quando a consciência da gente se transforma, ela que vai guiar as nossas ações. Não é o ego da gente que fala assim, eu preferia estar agora num cinema ou assistindo o programa das 10 horas da noite na TV. Que é isso? Não tem essa renúncia. Ela não acontece. Muito obrigado. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, se eu puder esclarecer algo que eu deixei meio nublado assim, né? Por favor. Isso, vamos, dado o avançar aqui da hora, vamos mas dar uma continuadazinha. Raquel Chiorro tinha uma pergunta, me parece. Estão me ouvindo? Está me ouvindo, Raquel? Sim, sim, estou ouvindo, sim. Ela tinha aberto para uma pergunta. Bom, fique à vontade. Sim, pode alguém dizer a pergunta, por favor. Ou se ninguém tiver perguntas. Acho que ela travou. Ela travou? Alguém Eu sabe? cheguei. Ah, tá. Eu cheguei aqui já começada, queria te agradecer, né? Compartilhar dessa experiência tão bonita, tão profunda, que me fez pensar numa coisa assim, bem rapidinho. Eu acho que quem está trabalhando com pacientes em hospitais, parece que é o seu caso, que eu já peguei um pouco atrasada, né? Mas esses pacientes eles estão num estado muito regredidos, óbvio. Estão em estado de sofrimento, regredidos, né? E você me fez lembrar de um filme muito bonito que vale a pena. O filme chama O Diabo no Corpo. Então começa assim, uma pessoa num telhado querendo suicidar. E os olhos dela vão percorrendo o ambiente como se fosse uma câmera. A filmagem é feita pelos olhos dela. Então passa assim na janela de uma escola, todos os estudantes e professores ali, todo mundo perplexo. Ninguém se movimenta. Depois passa assim um padre falando assim: a vida não nos pertence, uma voz bem de fundo. Nós não temos direito de tirar a nossa vida. E aí aparece assim ela olhando na janela, tinha uma personagem que chama Giulia, é um filme italiano, e a Giulia olha para ela no telhado e escorrem lágrimas ali. E aí a cena a pessoa que estava no telhado vai olhando essas três cenas rodando,
E num dado momento, ela fixa na Júlia e aí ela começa a pedir ajuda. É um filme muito bonito, assim. Ele é todo muito interessante. Mas essa cena quase que me faz pensar assim, quando você chega, eu acho que você me lembrou ser uma Júlia, com algo que você tenha muito verdadeiro, ou muito essencial, porque talvez não fossem as palavras e nem nada disso, né? Mas se estabelece algo de tão verdadeiro que aquela pessoa está regredida e às vezes tão necessitada, né? Que aquilo ali acontece algo que é inexplicável, mas que eu acho que traz algo muito especial e eu não sei se está na ordem da gente conseguir explicar essas coisas, sabe? Mas eu acho que a sua presença, isso que eu pensei aqui, sabe? O trabalho é muito bonito, né? E assim, o que a sua presença inteira, determinada, sem importar se você é budista, se não é, que teoria, mas o que se estabeleceu naquela área, naquele momento ali que a Júlia, essa pessoa olha para a Júlia, né? Como é que ela cede a todos os lugares, né? Então, assim, eu só queria demarcar a beleza da sua presença no seu trabalho. Não sei, não importa, eu acho, nesse momento. Acho que não importa. Tentando responder sua pergunta, né? Eu acho que, assim, isso não faz parte do campo da racionalidade. Sim. Mas você vai usar um meio expediente, no caso dessa moça, a lágrima dela, é que dá o passe, né? A senha para outra pessoa escolher a única pessoa que se compadeceu dela. Entre todas que estão lá, a única que está compadecida é retratada por essa lágrima. Então, eu acredito que quando você está com corpo e mente abandonados, esse meio expediente, ele surge de lá, dessa consciência de corpo e mente abandonados. Ele vai surgir naturalmente. É aquilo que você pode chamar de bom senso. O que é bom senso? Né? Eu costumo dizer assim, né? Tudo é natureza Buda. Tudo é natureza Buda. Mas poucas pessoas acessam ou têm essa oportunidade de experimentar, de constatar o estado de Buda. E para mim, o estado de Buda, para mim, tem uma definição. Ele é a ação adequada. E quem vai dar essa ação adequada é essa consciência transformada pelo fato de estar com corpo e mente abandonados. Ou seja, totalmente entregue. De lá é que surge, se você pegar o sistema, né, das 7 consciências, das 8 consciências, né, essa consciência transformada, ela é algo muito anterior à racionalidade, ao pensamento, à palavra e à ação. Quando ela está no estado ideal, o pensamento, a palavra e a ação vão ser coerentes e completamente adequadas àquele momento e àquele local. Como que isso acontece? Isso está além, é completamente inefável, está além das palavras, né? Me lembrei de uma frase que diz assim, né? Suportamos o insuportável para penetrarmos o impenetrável. Essa penetração, ela se dá nesse abandono de corpo e mente. Essa soltura de que se você fosse usar o pensamento, naquele momento, ele seria muito longo para fazer o que você precisava. Eu vou te dar um exemplo. Durante algum tempo, eu fiz esse trabalho com adictos, né, químicos, né? E era um local que tinha 40 vagas para homens, só para homens, não para mulheres, não era misto, é só para homens. E ele funcionava, a parte de cima da sala,
onde a gente fazia meditação, onde eu dava meditação, era a parte de baixo de um viaduto que passava betoneiras, carretas, né? Então balançava tudo lá. E a gente aprendeu a fazer lá meditação com barulho no meio da balbúrdia. E aí a gente consegue entender também que a nossa paz independe da balbúrdia. Pode independer da balbúrdia, né? E quando a gente fazia lá meditação, e depois eu dava uma pequena palestrazinha. E quando eu terminava a palestra, vamos embora, né? Tipo, 5 minutinhos conversando. O pessoal, ao invés de ir embora, vinha me cumprimentar. E aquilo passou a ser um hábito para todo mundo lá, né? Então, entrava gente, saía gente nova, saía gente que já tinha passado por lá e tinha se liberado, né, da droga e tal. E eram sempre 40 pessoas. Então, saía um, entrava outro. E esse costume ia passando de um para outro. Então, eu terminava lá, o pessoal vinha me cumprimentar. E aí, apareceu lá uma pessoa, um cara troncudo, mal encarado, sabe cara mal encarado, assim, cara de não tô nem aí para aquilo que você está falando e tal, né? E ele ia ficando lá na sala. E quando todo mundo saía, ficava só ele na sala, eu ia lá e me despedia dele. Então, tchau, até semana que vem e tal. Ele mal erguia o olho. Aí eu voltava, né, na semana seguinte e tal. E um dia lá, quando estava na saída lá, todo mundo me cumprimentou e saiu. E ele se levantou e ele veio andando na minha direção. E eu fiquei com medo, porque eu falei assim, esse cara vai partir para cima de mim, né? E aí ele chegou bem pertinho de mim, ele ergueu o dedo para mim assim, né? E ele falou assim, olha, tudo esse negócio aí que você fala não serve para mim, não. Eu falei assim, por que não serve para você? Ele falou assim, porque eu não tenho mais jeito. Mas por que você não tem mais jeito? Ele falou assim, porque eu já matei. Isso não tem volta. Aí eu falei assim, eu pensei comigo, né? Para mim veio um brilho na hora. Sabe o que eu disse para ele? E como é que você sabe que eu já não matei alguém? Você sabe o que aconteceu? Ele parou de falar e ele me abraçou, chorando. Porque eu disse, e como é que você sabe que eu nunca matei ninguém? Foi só isso. De onde veio essa voz? Não me pergunte. Mas eu não estava lá. Ela veio, ela brotou. Ela foi muito mais rápida do que a formulação de um pensamento, de uma palavra e de uma ação. Ela fez, ela surgiu, ela brotou. É de lá que vem. Não tente entender. Esqueça o trabalho racional de tentar compreender isso. Abandone e confie. Abandone corpo e mente no teu zazen. E aí você vai perceber que você vai conseguir fazer isso no teu cotidiano também, né? É a mesma coisa, né? Quando uma pessoa ela começa a dirigir, ela não sabe qual é o pedal que ela tem que apertar, né? Para acelerar, para frear, para mudar de marcha. Ela começa a fazer um monte de bobagem. E aí, aos poucos, a pessoa vai pegando confiança e ela vai se tornando um com o carro. E aí que ela começa a olhar para fora as situações de perigo, né? Libera, né, a mente para ela ver se não tem uma bola passando na rua, ela já freia, né? Atrás da bola tem uma criança, sabe como é que é? Mas enquanto ela não se torna um com o carro, como você movimenta a tua mão, como eu estou gesticulando para você, eu que sou italiano, e é a minha genética que está falando aqui. Eu não estou segurando minha mão nem fazendo gesto. Eu não estou fazendo teatro. Está acontecendo. Percebe? Eu não estou pensando. Como é que a gente poderia construir uma frase tentando escolher as palavras que a gente quer? Eu sei o que eu quero dizer para você. Que palavra que vem? Se é sinônimo, se está errado, se o sotaque está bom ou está ruim.
Não sei. Eu estou preocupado com a mensagem. Como é que eu faço? Porque eu também, você pensa que eu também não passei, né? Por isso que você está passando? É lógico que eu passei por isso. Como é que você sabe que eu não matei? Como é que você sabe que eu não passei por isso? Como é que você sabe? Mas eu tenho certeza que Shakyamuni Buda passou por isso. E que num determinado momento, soprou, nirvana, né? Nenhuma chama mais, nenhuma dúvida. E aí a gente tem que se preocupar em fazer zazen, sim, para o instrumento ficar afinado. A rigor não existe um Buda, uma Buda. Existem as atitudes despertas. E para isso a gente tem que estar treinado. Tem que estar com o instrumento, com a prática do instrumento, senão vai sair garrancho lá, ruído só, né? É isso. Espero ter conseguido ajudar de alguma maneira aí. Se precisar, eu choro, viu? Mas muito obrigado. É, já tem o avançar aqui das horas e a Sim. gente precisa, infelizmente, podia continuar Tempo batendo rapidamente papo se aqui, esvai. mas vai. Isso, queria agradecer mais uma vez a disponibilidade, a quantidade de informação assim nova, não é para nós, para nossa prática, como é que ela vai entrando no dia a dia. Era uma novidade, sim, as pessoas perguntavam como é que se monta isso, como é que está organizado. Eu acho que ficou claro, como na sua trajetória em particular. Eu não sei se o centro, a organização se espalhou para as outras cidades. Eu não sei se você tem essa informação, se tiver alguém interessado aqui de outro lugar. Sim, tem uma página, né, no Facebook, Coalizão Interfé em Saúde e Espiritualidade. Mas a gente não está fazendo as reuniões, né? A gente pretende voltar agora presencialmente, né? Mas a pandemia, de fato, é, congelou, né, esse movimento. E, na verdade, de toda a coalizão Interfé, a única pessoa, né, que colocou em prática o movimento, né, da coalizão Interfé, para essa capelania Interfé, fui eu, a única pessoa de todo o grupo. Sim, muito interessante. Bom, eu vou pedir para Tchushin está aqui, para cantar o Macarrânia, para a gente encerrar. A gente sempre encerra cantando Macarrânia, Haramita Shingyo, para a Vai. gente encerrar o Sextim. Boa noite a todos, não é? Então, vou pedir para ele cantar aqui um pouco. Vou virar para o altar. Não sei se está pegando.
Vamos continuar cantando? Vamos, puxa aí, Magração. Kochi mukenge komo kufu onhi saitendo muso kugyo ne hansanze shobutsu e hanya haramita konokoa nokotara samyako sambodai kochi hanya haramita Zedai Jinshu, Zedai Myoshu, Zemu Joshu, Zemu Dodoshu, Dojo Isain Kojin Jetsu Fuku, Kristo Hanya Haramita Shu, Soko Satsu Shu, Atyo Gyante Gyante, Gyante Harasto Gyante Bojin Soaka Hanya Shingyo